Então tá bom, vamos à palavra de hoje. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Então preste muita atenção nisso que nós vamos falar. Muita atenção. E vamos ler versículos de 1 até o versículo 3. Romanos 12, 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos orar. Deus, nós te adoramos, Senhor. Temos um prazer em estar na tua presença, justificados, redimidos, reconciliados, salvos. Temos um prazer em estar na tua presença. E aqui está esse texto lido, cheio de vida, de revelação da verdade do Evangelho, Senhor. Abra o nosso entendimento. Abra o entendimento de todos quantos nos ouvirão e assistirão lá pela internet, Senhor. Desperta os que estão aqui e os que estão lá, para que entendam o Evangelho da graça de Deus. Que a palavra se abra dentro de cada um de nós. Oramos crendo pela fé, em nome de Jesus. Amém. Como é que uma pessoa vai ser transformada? Não é isso que nós vamos falar. Olha o versículo 2. Não vos conformeis com este século, outra tradução está este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu vou descobrir uma coisa: quando a minha mente é transformada, a minha vida é transformada. Aí eu vou entender e descobrir, olha lá, para que vocês experimentem o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que foi posto na nossa cabeça, para recapitular, que vai transformar a nossa vida? Quantas vezes você já ouviu: vem aqui que a sua vida vai ser transformada? Aí você vai lá, alguém vai pôr um óleo aqui na tua testa e a tua vida vai ser transformada. Mas não vai. Grande campanha de transformação de vida: vem aqui, bebe a água orada, que a sua vida vai ser transformada. Não vai. E nós vemos tantos subterfúgios criados que eles inventam para mudar as vidas das pessoas, só que não muda. Agora, o que esse texto diz que fala que vai transformar a vida da pessoa? Quando a mente dela for renovada, aí é que a vida vai ser transformada. Se a mente não mudar, e como é que a mente é mudada? Pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então, se a mente não for renovada pelo conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, a pessoa não vai ter uma vida transformada. Ela vai se tornar um religioso, mas não vai ter uma vida transformada. Então, a mente é fator fundamental para você ter uma vida transformada. A renovação da mente vem com o conhecimento do Evangelho. Aí eu vou entender o quê? Vou experimentar o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a minha mente não for renovada, eu não entender o que é Evangelho, eu não sei o que é vontade de Deus, não sei o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, eu não sei. Mas quando a mente muda, essa mente renovada abre uma porta diante de mim. Para quê? Para me entender o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então a renovação da mente pelo conhecimento da palavra, do Evangelho, é que transforma a vida de uma pessoa. Não gritaria, não imposição de mãos, não rodear muralha, não campanha, não monte, não óleo, não sal. Tudo isso é uma ilusão que não é evangelho, é o falso evangelho, é o evangelho místico, misticismo. Mas não é isso que nós vamos falar. Aí no versículo 13 ele diz: porque pela graça que me foi dada a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. O que ele está dizendo? Não seja orgulhoso, não pense que você é o super apóstolo, o super profeta, é o melhor de todos, é o único que entende, é o bom, é o que vê tudo, é o que revela, é o homem de Deus, consagrado no altar. Não pense nada de você além do que convém. Pense com moderação, moderação, moderação. Aí ele diz o quê? Segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. É isso que eu quero falar hoje. Então ele está dizendo que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Então todo aquele que é salvo tem uma medida de fé posta por Deus no espírito dele, no coração dele. Todos têm uma medida de fé. Vamos trabalhar na palavra Efésios 2:8. De novo, pela milésima vez, pastor. Sim, vamos lá, Efésios 2:8. Vamos ver e descobrindo essa medida de fé. Efésios 2:8 diz o quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que Paulo está dizendo? Que eu sou salvo. O que é ser salvo? Vou falar de novo. É alguém que foi liberto do império das trevas. Já foi, não vai ser. Quem que é o salvo? Alguém que já foi liberto do império das trevas. Já foi. O verdadeiro salvo não precisa de campanha de libertação, porque ele é de Deus. Já é salvo, já é liberto. Entende isso ou não? O que diz Colossenses 1:13? De novo, pastor, de novo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Então o salvo já é um liberto do império das trevas. Não tem demônio na cabeça dele, na casa dele, o demônio não toca, não tem nada disso, ele já é salvo. E todas as prisões que ele tinha na vida dele já foram destruídas, porque Cristo Salvador salvou dele. Como que ele conseguiu isso? Porque ele fez jejum? Que ele deu lá uma grande oferta? Que ele tocou no chifre do altar? Não é por obras. Como que ele conseguiu isso? Dado gratuitamente através do que Cristo fez na cruz. Então ele já é salvo. Não vem, o que ele fala? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você. Você não produz a salvação. Não é você que se salva. Não é o seu esforço, a sua frequência na igreja, se é dizimista ou deixou de ser. Nada disso salva o homem. O que salva o homem é o que Cristo fez na cruz mediante a fé. Aí ele pensa assim: bom, foi eu que tive fé. Não, a Bíblia diz que mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. O que ele está dizendo? Que essa fé que você teve um dia, creu em Jesus Cristo de verdade, creu nele de todo o coração, não foi você que produziu. É um presente de Deus, é um dom de Deus. Então essa fé que um dia brotou dentro de você, e você creu em Jesus Cristo, isso traz uma medida dentro de você. Não é só uma fé para acreditar que você é salvo. Deus pôs dentro de você a fé que você creu em Cristo e foi salvo. E tem uma medida de fé dentro de você extraordinária, que precisa ser explorada, despertada, acordada, precisa se expressar na sua vida. Então todo aquele que é salvo, Deus pôs no espírito, presta atenção, uma medida de fé, um potencial suficiente para você viver em liberdade, em alegria, viver a plena salvação que Deus já te deu. Então todo salvo tem uma medida de fé aí dentro, ele não sabe disso.
Durante anos ele vai depender da fé dos outros, ele vai depender da fé do pastor, do bispo, do apóstolo. Ele vai ver essas pessoas como grandes pessoas, cheias de fé, e quer pegar carona. Mas ele não sabe, porque não é ensinado que dentro dele existe um potencial gigantesco, uma medida de fé suficiente na vida dele para ele viver e desfrutar da verdadeira salvação que Deus já deu para ele. João capítulo 3, versículo 6. Vamos lá, de novo, João 3, 6. O que diz? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 3. O que Jesus respondeu para Nicodemos? Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. O que Jesus disse? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vê o reino, e você não consegue entrar no reino. Agora, quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo, foi gerado, que é a nova criação, é Espírito. Então você é Espírito, e dentro de você existe uma medida de fé extraordinária. Vocês estão entendendo ou não? Existe um tesouro aí oculto dentro de você, no seu espírito, que é essa medida de fé dada por Deus, um potencial a ser desenvolvido extraordinariamente. E o que Deus quer? Que isso venha para fora, que eu exerça a prática de tudo isso, que eu explore o máximo possível dessa medida de fé que me foi dada, que foi posta no meu coração. Então, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito, são os filhos de Deus, e essa medida de fé está dentro dele, no Espírito dele. Outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, a nova criação, versículo 17, o que diz? Ora, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo? Que aquele que é salvo, que está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. Essa nova criatura, a nova criação, as coisas velhas do passado, tudo que era passado acabou. Eis que tudo se fez novo. Então essa nova criação, que é a igreja, que são os verdadeiros salvos, eles têm uma medida de fé dentro deles. Deus pôs lá dentro deles uma medida de fé. O tesouro incalculável está dentro de você. Acredita nisso ou não? Hã? Ele já pôs, assim como essa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma fé dada por Deus. Ela trouxe essa medida de fé para dentro de cada um de nós. Agora isso precisa ser despertado, precisa ser acordado dentro de cada um de nós, precisa se expressar dentro de cada um de nós, precisa sair para fora. É isso que Deus quer que aconteça dentro e na vida de cada um de nós. Agora, em que consiste esta fé? Deixa eu explicar. O povo do Velho Testamento teve fé, mas é claro que teve fé. Você vai ver que Davi teve fé para derrubar gigante Golias. Teve ou não teve? Noé teve fé para construir a arca. Teve ou não teve? Gideão teve fé para vencer os medianitas. Teve ou não teve? E você vai ver muitos personagens do Velho Testamento tiveram fé. Mas eu pergunto para você, o que eles conheceram depois da cruz? Eles não conheceram nada do Novo Testamento. Eles não conheceram nada depois da cruz, da nova aliança, do que Jesus Cristo fez. Eles tiveram fé. Fé baseada naquele conhecimento que eles tinham de Deus para aquela época. Eles estavam debaixo da lei.
Mas o que Gideão conheceu depois da cruz dos lugares celestiais? Não conheceu nada. Vocês entendem ou não? O que não é falar, olha, Deus falou para ele, você constrói uma arca, eu vou dar um cabo do mundo todo, e aquilo aconteceu. E ele foi extraordinário, ele construiu a arca e tal, e morreu todo mundo, ele sobreviveu com a família, e daí Deus continuou a raça humana. Ele teve fé para construir a arca? Teve. Mas o que Noé entendeu da cruz do Cristo crucificado, da ressurreição, do sangue derramado, da nova vida, da justificação, da redenção que é o Evangelho? Ele não entendeu nada. Então a fé que eles tiveram no Velho Testamento, aquele conhecimento que eles tiveram, é totalmente distante daquilo que nós conhecemos do Novo Testamento hoje. Eles tiveram fé, mas o conhecimento que nós temos hoje é o conhecimento depois da cruz, daquilo que Jesus Cristo já fez, daquilo que já nos foi dado gratuitamente, da redenção que já existe, da justificação que já existe. Tudo mudou depois da cruz. Sim ou não? Então eles creram, fizeram coisas extraordinárias, mas eles não conheceram como nós conhecemos hoje as cartas de Paulo, por exemplo, que fala tudo sobre o Evangelho. Então essa medida de fé é baseada no conhecimento de quê? Isso que eu quero que você pense. Do Velho Testamento ou da Nova Aliança? Do judaísmo ou do verdadeiro cristianismo que começa depois da cruz? Essa medida de fé que Deus deu para cada um de nós é baseado no conhecimento do Evangelho. Só o Evangelho desperta essa medida de fé. Só o Evangelho traz a realidade dessa medida de fé dentro de cada um de nós. O conhecimento que nós temos hoje do Novo Testamento, eles não tiveram nada no tempo deles. Vocês entendem isso ou não? Então que fé que Paulo está dizendo que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós, não é? Por isso que nós que somos igreja, não temos nada a ver, vai nessa fé de Abraão. Abraão teve fé? Teve fé. Mas o que ele conheceu da nova aliança? Jesus veio milhares de anos depois, a nova aliança não havia sido revelada. O que ele conheceu da nova aliança? Não conhecia nada, ele teve fé. Agora eu vou fazer uma campanha na fé de Abraão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O que ele conheceu da nova aliança? Quase nada. Na cabeça de Abraão é o seguinte: eu vou ter um filho, eu vou para uma terra que Deus mandou eu ir, e vai ser uma grande nação de mim, e os povos da terra vão ser abençoados. Parou nisso. O que ele entendeu da igreja? Não entendeu nada. O que ele entendeu do Novo Testamento? Não entendeu nada. Ele teve só aquela promessa de acordo com aquelas informações que ele teve naquele tempo. Está bem claro isso na mente de vocês? Então vamos lá, Gálatas capítulo 3, para você ver que chegou uma nova fé, um novo conhecimento. É isso que vai despertar a medida de fé que está em nós. Versículo 23, Gálatas 3, 23. Leia bem aí, veja como está escrito, olha lá. Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé... Mas o que Paulo está dizendo? O que você está dizendo, Paulo? Antes que viesse a fé, o pessoal todo da velha aliança não creu, baseado nas informações de Deus que eles tinham da velha aliança. Mas essa fé que Paulo está dizendo, só vem a nós na nova aliança, no Novo Testamento. Então olha lá o que Paulo fala. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nelas encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar. Espera aí, pastor, então o que Paulo está dizendo? Antes que viesse a fé, qual fé? Da nova aliança. Estava todos nós encerrados debaixo da lei, aguardando essa fé que de futuro havia de se revelar. Agora olha o que Paulo fala. De maneira que a lei nos serviu de condutor para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, então a fé veio, já não permanecemos mais subordinados ao aio. Então o que Paulo está dizendo?
Uma fé futura estava para se revelar, baseada em qual conhecimento? No conhecimento do Evangelho. Eles creram no Velho Testamento, fizeram coisas extraordinárias. Mas o que eles entenderam de nós estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais? Nada. O que eles entenderam da justificação, se lá eles praticavam as obras da lei, tinham que obedecer às obras da lei e não eram justificados por graça nenhuma? O que eles entenderam? Não entenderam nada. Então que fé é essa que Paulo fala? Que havia de vir no futuro, a fé trazida pelo conhecimento da obra da cruz, do Evangelho da graça de Deus, a fé de futuro. Não está escrito isso aqui, eu não estou lendo para você. Se está escrito é verdade. Vocês estão entendendo ou não? Vocês estão entendendo a diferença de quem viveu no Velho Testamento e quem vive no Novo Testamento? Vocês estão entendendo a diferença da fé daquele povo? Eles creram em Deus, creram. No conhecimento deles, da diferença de quem conhece, quem vem depois da cruz e conhece a graça de Deus e a obra da cruz. Vocês estão vendo que a mentalidade, o conhecimento é totalmente diferente. Por isso, quem não aprendeu, quem é evangélico, eu repito isso muito, não aprendeu a separar velho do novo, ele vive numa confusão. Porque ele vive mais no Velho Testamento, na história do povo judeu. Quando ele vem para as cartas de Paulo, ele não entende nada. Você pode ver que a maior parte das pregações é Velho Testamento, a maior parte das campanhas, Velho Testamento. De onde vem os votos? Velho Testamento. De onde vem Jeová? Velho Testamento. De onde vem que Deus é o Senhor dos Exércitos? Do Velho Testamento. Essa é a cabeça deles. Mas você vê Senhor dos Exércitos no Novo Testamento? Acaba isso, gente. Você vê esse termo? Jeová tem cada música que canta essas coisas. Você percebe que até a forma de nome de Deus no Novo Testamento foi tudo eliminado daquilo que era Velho Testamento. Então quem não aprendeu a dividir, o velho acabou na cruz, tudo isso é para lá, eu estou no Novo Testamento. Ele vai viver enfiado no Velho Testamento, cego, praticando o judaísmo, construindo réplica de arca. Não faz isso? E nas guerras, porque as guerras do Velho Testamento não acabam mais. Eles só tem inimigo, só tem guerra, eles não param nunca de guerra. Quem passou pela cruz, acabou a guerra. O que Paulo falou de guerra? Paulo falou daquilo que já acabou na cruz. Vocês estão entendendo? Quem não aprendeu, não viu essa diferença? Que a maior parte das igrejas, elas estão misturadas, elas pregam o Velho Testamento, vem um pouquinho para o Novo, já volta para lá, é uma mistura, a pessoa não sabe nem em que acredita. Uma hora Deus liberta, outra hora Deus entrega na mão do diabo, uma hora Deus amaldiçoa, outra hora Deus é poderoso, depois Deus fica fraco, o diabo vence. Não sabe nem o que acredita, eles não têm nada dentro deles, é uma confusão na cabeça deles. Então o que Paulo disse em Gálatas 3:23? Que uma fé de futuro havia de se revelar. Agora, quando essa fé vem, nós não estamos mais sujeitos à velha aliança, sujeitos ao aio, ao condutor. Aquilo acaba. Então aí é que está, que você começa a descobrir o que nós estamos falando. Essa medida de fé, ela vem com o conhecimento da nova aliança, do Novo Testamento, onde nós vivemos. Quem não aprendeu a separar isso ainda é confuso, vive mais no velho do que no novo. Então vamos ver Gálatas 3 de novo, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, olha lá, então tinha uma fé que havia de vir, mas eles não creram no passado, creram, mas essa fé que Paulo está dizendo é a fé da nova aliança, que vem com Jesus Cristo. Um novo conhecimento, um novo pacto, uma nova aliança. Aí ele fala, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, a velha aliança, encerrados nela, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor, que é o aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, essa fé chegou. Como ela chega, essa fé?
através do que Cristo vem e faz na cruz, o sacrifício perfeito, e daquilo que foi revelado do Novo Testamento, da nova aliança. Veio a fé nova, diferente, fundamentada na nova aliança. Ele fala: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao condutor, ao aio que é a lei. Vocês entendem isso? Não. Então, qual é o ensino que nós temos que seguir? Isso é para você pensar. Eu vou viver com a mentalidade do Velho Testamento? Ou vou mergulhar nas cartas de Paulo na nova aliança? O que nós vamos escolher? Velho Testamento, história do povo judeu. As promessas que tem no Velho Testamento é para o povo judeu. Não era, a igreja nem existia no Velho Testamento. As promessas que estão no Novo Testamento são para nós, igreja. Agora, onde está a minha fé? No Velho ou no Novo? Já fui dividido, já fui separado. Entende essa linguagem ou não? Agora, quem está no Velho tem um véu, ele não consegue entender o que vem depois da cruz. Ele não consegue entender o Evangelho, ele está cego, tem um véu na mente dele. Agora vamos trabalhar nessa... Então, pastor, se eu tenho uma medida de fé dentro de mim, como é que essa medida vem para fora? Essa é a questão. Como é que eu posso explorar o máximo isso que Deus já me deu? Como é que isso vai se expressar de dentro para fora em mim? Como isso vem? Então vamos lá. Aquele texto que você sabe muito bem, que está lá em Romanos, vai lá, Romanos, capítulo de número 10. Romanos 10. Vamos ler ali, ó, a partir do versículo de número 13. Vamos ler. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora presta atenção no que Paulo está dizendo aqui, ó. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Olha, aqui é uma sequência. Como vão invocar aquele que eles não creram? Como que eles vão crer e como crerão naquele de que nada ouviram? Presta atenção. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como eles vão crer em quem ele... O que ele diz lá? Como, porém, invocarão aqueles em que não acreditam? Como vão acreditar se não ouviram nada a respeito? E como ouvirão se não há quem pregue, quem ensine, quem pregue? Aí ele fala: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Agora ele diz, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Ele cita lá Isaías, nem todos obedecem ao Evangelho. Não está dizendo lei. Aí ele diz, Isaías 53:1, quem acreditou na nossa pregação? Agora, pastor, vem a resposta. Como é que essa medida de fé ela vai se expressar em mim? Vai brotar em mim? Vai se manifestar em mim? Aí ele diz aqui, ó. E assim, versículo 17. A fé vem como? Pela pregação. E a pregação vem? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como é que a fé vem? Como é que essa medida de fé vai ser despertada dentro de mim? Por ouvir a pregação. Pregação de quê que Paulo está dizendo aqui? Da lei ou da graça? Da graça, né? Eu lembro que eu sempre entrei cedo no trabalho. Naquele tempo não tinha nem celular, né? Mas eu peguei a fase do celular de despertador também. Não sou tão velho assim. Aí eu punha lá um despertador, 5 horas da manhã. Minha filha entrava às 7, eu tinha que levar lá na escola e correr, aquela correria de pai, né? E deixava ele longe da cama, porque senão eu dormia, fazia assim, era fácil. Aí eu tinha que sair de joelho, chegar até lá, né? Para acordar mesmo. Estava num sono intenso, eu não sabia nem que eu existia. Sabe aquele sono assim da manhã que você não quer acordar? Você não sabe nem que existe, né? Sabe ou não? Está desligado, não tem nem consciência que está vivo. Aí daqui a pouco,
Aí eu saía lá, quando chegava lá agitado, travava. Acordado já, que eu não tinha como chegar lá com sono. O que o despertador fazia? Você estava dormindo profundamente, mas de repente o despertador vinha e te acordava. O que é a fé? Vem pelo ouvir, ou pela pregação, a pregação da palavra de Deus. É justamente isso. Pastor, como vai despertar essa medida de fé que Deus já me deu, que está dentro de mim? A palavra, a fé vem pela pregação. Como é que vai despertar o conhecimento dessa graça dentro de mim? Ouvindo a palavra é o despertador. A palavra da graça, o evangelho é o despertador. Conforme eu vou ouvindo aquilo, eu estava num sono debaixo da lei, debaixo das campanhas, insatisfeito, não satisfazia, fazendo voto, campanha, derrubando gigante, sobe monte, desce de monte, passa olho aqui, passa olho lá. Eu fiquei 20 anos nisso, nunca despertou nada do evangelho em mim. Mas quando eu começo a ouvir a palavra da graça de Deus, do evangelho, aquilo cai dentro de mim. Cai ou não cai? E de repente faz assim, tum, brota uma coisinha dentro de mim, um entendimento que eu não tinha. Cada vez que eu vou ouvindo a palavra fé, vem pela palavra da graça. É o despertador de Deus. Então ela vai caindo em mim, aquela medida de fé, vai acordando, vai me acordando do sono. Eu criei em tantas coisas, conforme a palavra da fé vai caindo dentro do meu coração, eu vou começando a entender o evangelho, eu vou ver que as coisas que eu acreditava não eram evangelho. Eu estava escravizado num sistema religioso, numa igreja empresa que só falava em prosperidade, fazendo um montão de coisas sem sentido. Mas quando a palavra da graça, o evangelho veio, o despertador tocou. E aquilo que Deus pôs dentro de mim, lá aquela medida de fé, quando a palavra chegou, eu comecei a acordar do sono, comecei a abrir os olhos. Sim ou não? Comecei a entender um nível de informações que eu não tinha. Aquilo foi despertando um novo conhecimento dentro de mim. Eu comecei a ficar com sede daquilo, aquilo começou a ficar vivo. Aquela coisa vazia que eu sentia na religião começa a ser preenchida, porque a palavra vai despertando a medida de fé. Até que você vai se libertando, vai expressando essa medida de fé de dentro para fora. Eu estava na velha aliança. Na velha aliança estava assim na minha cabeça. Não leve a mal, repito muito porque o pessoal da internet precisa ouvir. Tem um demônio na sua vida, fizeram uma macumba, tem olho gordo, tem uma inveja. Ô diabo, cuidado com o demônio. Ô tranca-rua, manifesta aí demônio, o que você está fazendo? Eu estou segurando o teu demônio para não dar envelope. Olha o demônio que respondia, hein? Todo mundo... né? É ou não é? Sim ou não? Aí quando eu começo a ouvir a palavra da graça, Ele me libertou do império das trevas. Não pode ser. Está escrito que Ele me libertou, mas eu procuro no Velho Testamento, não está. Mas eu passo depois da cruz, Ele me libertou do império das trevas. Não pode ser. Aí você vai lá no pastor, olha aqui, ó. Ele me libertou do império das trevas. Está amarrado. Mas está dizendo que me libertou. Não, você precisa vir aqui fazer a campanha de libertação toda sexta-feira. Não é isso? Não é isso? E não esquece de trazer envelope. Não é isso? Vocês estão entendendo ou não? Aí quando a palavra do evangelho vem, libertou do império das trevas, é as boas novas de grande alegria. Você... Estou acordando. A medida de fé estava aí dormindo. Só a palavra do evangelho que começa a sacar de dentro de você essas coisas.
o potencial que Deus já pôs dentro de você, isso começa a vir de dentro para fora, você começa a entrar numa nova dimensão de fé. A fé vem pelo ouvir, começa a despertar, aí você vai entendendo a justificação, a redenção, a reconciliação, o novo nascimento, o novo espírito nascido de novo, a libertação. Você começa a entender, você entra numa plenitude de fé, de entendimento que você nunca teve. Uma alegria entra no teu coração, um conhecimento novo, uma sede nova, aquele medo, aquela coisa velha, limpa a tua mente daquilo. Você vai ver que você estava enfiado numa doutrina de escravidão, numa velha aliança, um monte de cegos e eu no meio, escravizado, temeroso, e não acreditava naquilo que Cristo já havia feito na cruz por mim. Então, conforme eu vou ouvindo o Evangelho, a pregação do Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Na tua Bíblia está lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é Evangelho. Aquilo ali é só a parte histórica dos milagres que Jesus Cristo fez. Ele está cumprindo a lei, ele é o judeu. O Evangelho começa da cruz para frente. Onde começa a nova aliança? Quando Cristo na cruz derramou o sangue e falou, está consumado. O Evangelho é dali para frente. Então, conforme eu vou ouvindo, aqueles que são salvos começam a acordar por dentro. Eu sei que é verdade isso, eu sei. Começa a despertar de um sono, fala assim, nossa, eu vivi 20 anos escravizado e não sabia. Olha as coisas que eu fazia. Aí a coisa começa a acordar, aí você vai ouvindo, vai dando uma sede fenomenal. Você começa ouvindo sobre a graça de Deus, sobre o que Jesus já fez, sobre o Cristo crucificado, sobre a obra da cruz, e aquilo vai despertando, e você vai acordando para um nível, para um mundo de fé totalmente diferente. E quando você olha para trás, você fala, olha a escravidão que eu vivia. Pensava que aquilo era evangelho, nunca foi, aquilo era escravidão. Com a medida de fé vem para fora. Eu preciso estudar cada carta de Paulo. Presta atenção. Ser crente não é uma brincadeirinha. Aí eu vou lá, eu vou receber uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Quem quer uma bênção é só a mão levantar. Isso não é evangelho. Isso não é, isso é tudo para lá. Evangelho é você estudar, ter conhecimento, se aprofundar, ser inteligente, mapear cada carta do Novo Testamento, cada assunto, comê-los, devorá-los, conhecê-los. Ele se torna a tua própria vida. É isso que é evangelho. Não um monte de gente molenga. Eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero carro, eu quero casa. Aí da casa fica sem. Não é isso evangelho. Isso aí não é evangelho, isso é escravidão. Aquele monte de gente, ai, olha, pastor, meu filho está com problema. Pega aqui esse envelope, põe R$500 e traga para libertar seu filho. Ela vai fazer isso. Não vai? Vai fazer isso. Esse é um homem de Deus. Então presta atenção. O evangelho te leva a uma nova dimensão de vida, de fé, de entendimento. É o evangelho. É o evangelho, não é lei, judaísmo. Então, conforme eu vou ouvindo, e esse ouvir não é vir uma vez na igreja, é anos trabalhando em cada parte, aprendendo, sendo orientado, aprendendo. A fé vem pelo ouvir. Eu vou ouvindo, e a palavra anda junto com a fé. Nem a palavra vai na frente, nem a fé. Os dois andam juntos. Palavra e fé é a palavra que desperta a fé. E a fé depende da palavra para ser despertada. Os dois andam juntinhos. Eu não posso dizer que tenho uma grande fé e não conheço nada do evangelho. Eu estou iludido. Não posso dizer que tenho uma grande fé e não conheço nada do evangelho. Eu estou iludido. A minha fé vai ser medida pelo conhecimento que eu tenho do evangelho. Então, conforme eu vou aprendendo o evangelho, então Deus, que me fez nascer de novo, que já me salvou, me justificou, me libertou,
que pôs esta medida de fé dentro de mim, que se manifestou a fé para mim ser salvo. Mas agora tem que manifestar a fé em crer em tudo que a salvação consiste, em tudo que já foi feito na cruz. E conforme eu vou ouvindo o Evangelho, e é anos, então vai despertando. A medida de fé, eu vou acordando, eu vou ver que igreja não é aquele monte de gente atrás de dinheiro, não é nada disso. Eu vou ver que a igreja organizada é tanto departamento, tanta organização, fica todo mundo cego lá dentro, não entende nada do Evangelho. Eu vou ver que igreja não é esse sistema que está aí não, na televisão, isso é o sistema. Você entende quando eu falo sistema? Quando Jesus Cristo veio, a liderança que tinha que receber ele ficou rica, e ficaram só com as riquezas e desprezavam as pessoas. Aí Jesus veio, eles não tinham coração para crer. Está a mesma coisa hoje, cada um com seus aviões ricos. Está a mesma coisa, ficaram ricos em nome de Jesus, né? E não recebe o Evangelho, gente. Isso não é igreja. Então, quanto mais eu ouvir a palavra, presta atenção, você acha que já ouviu muito, né? Mas precisa ouvir. Então vai despertando, meu espírito vai captando, eu vou acordando por dentro. Vai acontecendo uma coisa de dentro. Você que está acontecendo isso, você entende o que eu estou te dizendo. É uma coisa nova, é uma coisa linda. O Evangelho é uma coisa linda, não te escraviza, é uma satisfação. Entende? Não é aquele negócio, eu vou para a igreja de novo, ó Diosar, ó. Eu vou lá, quem sabe Jeová vai ter misericórdia e vai estender a sua mão. Quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão, a mão dele já foi estendida para nós há muito tempo. Eu não vou cantar isso. Eu não canto isso. Você entende ou não? Quanto mais eu for ouvindo, e Deus está fazendo uma coisa no Brasil inteiro e fora, está levantando um monte de gente que está pregando o Evangelho da graça de Deus pelo YouTube. E muita gente que estava enfiada dentro da igreja, explorado, enganado, estão começando a acordar, né? E está sendo extraordinário. Deus está fazendo uma obra no silêncio, no anonimato. Não está na televisão isso. Mas o Evangelho da graça de Deus está sendo pregado e muitos estão acordando. Sim ou não? Sim. E como é bom acordar do sono, é ou não é? Então o que diz? Versículo 17 de Romanos 10. E assim a fé vem pela pregação a palavra. E a pregação e o ouvir pela palavra de Cristo. Então não esqueça isso. Eu preciso aprender, eu preciso ouvir, congregar em lugar que se pregue, que se ensine o Evangelho. Ouvindo, a fé vem vindo e vai despertando, vai crescendo dentro de mim uma nova visão. Eu vou crescendo de dentro para fora, eu vou enxergando tudo novo. Tenho prazer em ser cristão, tenho prazer em ser crente. Entende isso? Sou feliz em ser. Não preciso esconder de nada. Também não preciso mudar de roupa. Usa camiseta, pode continuar usando. Não precisa pôr paletó e gravata, não. Usa chinelo, pode usar chinelo. Não precisa pôr aquele sapato preto, assim, é tudo religião isso aí. Não precisa mudar a aparência. Quem se pinta pode se pintar, o careca pode ficar careca, se quiser arrumar lá uma peruquinha pode ficar. Não é vaidade não é pecado e não vai para o inferno não. Porque no sistema, tudo isso vai para o inferno, vai ou não vai? Não precisa nada, só precisa entender o Evangelho, acreditar, ser despertado de dentro para fora, entrar na liberdade que Cristo já nos libertou na cruz do Calvário. Agora vamos lá, está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos lá. Olha o que Paulo fala do Evangelho, presta atenção. Quando Paulo fala isso aqui, ele não tem nada em mente do Velho Testamento. Nada.
Jesus apareceu para ele, revelou o evangelho para ele, ele só tem em mente o evangelho. Então ele fala assim, versículo 16: pois não me envergonho do evangelho. Ele fala, eu não me envergonho do evangelho. Por que Paulo não se envergonha do evangelho? Porque ele fala o que é o evangelho. Não é a lei, é evangelho. Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Primeiro do judeu, também do grego. Então o que Paulo fala que o evangelho é? O que é evangelho? O que Cristo fez na cruz por mim e tudo que veio depois da cruz através desse sacrifício perfeito. Então Paulo fala, não me envergonhe do evangelho. Esse evangelho aí é poder de Deus, é o poder de Deus. Poder de Deus não é luzinha, não é, ai, estou vendo um anjinho com um olhinho, ai, estou vendo uma luzinha, ai, brilhou. Isso é tudo feitiçaria da cabeça, da mente carnal. Isso aí não é evangelho. O poder de Deus é o evangelho, essa palavra aqui, ó, evangelho da graça de Deus. Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para salvação. Para quê? Para a salvação daquele que acredita. Então o evangelho me liberta do cativeiro, da escravidão, me liberta de tudo, me justifica, me põe inocente diante de Deus, sem culpa. Eu não vou entrar em juízo, eu não vou mais ser julgado. O meu julgamento caiu na cruz, Cristo foi julgado por mim, a minha sentença ele levou. Eu sou livre agora, sou livre, sou do evangelho. Não tenho medo de Apocalipse, estou pouco preocupado se o fim está próximo, se não está, se esse chip vai chegar, se não vai chegar, porque nós somos salvos. Salvo não tem medo de Apocalipse, não tem medo de nada dessas coisas, já é salvo. Já é salvo, é ou não é? Se ele vier, estou com ele para sempre. Não estamos com medo de tempo de fim. Tempo de fim para nós é alegria. É encontrar com o Senhor e viver para sempre com Ele. Não é um negócio de medo. Será que Ele vem antes da tribulação? Será que Ele vem no meio da tribulação? Será que Ele vem depois? Ai, pastor, e se Ele vier na tribulação, eu estiver na terra? Para com essa doideira toda aí. Está salvo? Está salvo ou não está? Está salvo. Se Ele vier, acabou o problema. Acabou ou não acabou? Então Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Agora presta atenção. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei ou no evangelho? A justiça de Deus se revela no evangelho. Na cruz se revelou a justiça de Deus. Eu sou justificado hoje sem culpa, sem condenação, porque o justo me justificou. A justiça dele foi revelada na cruz e me alcançou e me justificou. Essa justiça vem pelo evangelho, não vem pelo Velho Testamento. Agora, olha a questão aqui. Visto que a justiça de Deus se revela do evangelho, olha lá, presta atenção. De fé em fé. Por que ele fala de fé em fé? Porque o conhecimento do evangelho da graça de Deus não é uma coisinha que eu faço uma leitura, eu começo crendo, Jesus me salvou, sou salvo, só sei isso. Eu tenho, despertou na medida de fé isso para mim. E agora que eu sou salvo, agora eu vou entrar no evangelho, descobrir tudo que já foi feito por mim. Então a minha fé vai assim, de fé em fé. Aí eu descubro mais uma faceta do evangelho, de fé em fé. Então minha fé vai se expandindo pelo conhecimento. Minha fé vai se expandindo pelo conhecimento. Como é que uma pessoa pode ter fé? É que nem entrar num carro de última geração, motor 2.0, tudo novinho, dá as partidas e não ter gasolina. Não pega. O que adianta todo o potencial que ele tem se não tem o principal, que é combustível? Então é assim, a pessoa quer crer sem combustível, sem palavra não tenho fé, por isso que a pessoa é enganada. A pessoa vem com um pedacinho de capim, fala que consagrou, que orou, come que você vai ser curado. Ele vai comer o capim acreditando, porque não conhece a verdade, acredita em qualquer coisa. Vamos fazer a campanha do capim santo. Eu tenho lá um vaso lá cheio de erva cidreira, é capim santo. Acho que eu vou ungir umas folhinhas e trazer aqui para a igreja. A campanha do capim santo. Vocês estão entendendo? Por que a pessoa acredita num papel orado?
Por que a pessoa acredita num corredor de sal grosso? Por que a pessoa acredita numa rosinha, num copo com água em cima do rádio? Por que a pessoa acredita num suor de quem fede? Por quê? Porque não conhece o evangelho, está na ignorância, está cego. Só um cego vai acreditar em suor. Senhor, não. Hoje eu estou para mexer com todo mundo. O cego acredita, mas quem conhece a palavra não acredita. Tem um escudo, sim ou não? Sim. Quem conhece a palavra está escudado, está guardado. Então por isso que ele fala de fé em fé. Então a graça de Deus é anos trabalhando na palavra para mim, crescendo de fé em fé e conhecendo. Então minha fé vai crescendo conforme eu vou ouvindo, crescendo conforme eu vou ouvindo, crescendo, e Deus através da palavra vai me levando a um nível superior. Minha fé vai crescendo, eu vou enxergando de glória em glória, de fé em fé, eu vou subindo, entende? Até atingir aquela maturidade de fé que ninguém mais me derruba, me alcança em nada. Estou maduro. Um homem, uma mulher de fé, maduro, de fé em fé. Entende isso ou não? Sim. Agora encontra essa medida de fé na velha aliança? Não. Onde que eu vou encontrá-la? Na nova aliança, na nova criação, nos nascidos do Espírito, naqueles que são salvos pela graça e nasceram de novo. Deus pôs essa medida de fé dentro de cada um daqueles que são filhos dele. Então olha como você está perdendo tempo. Você está confuso em alguma coisa ainda, tá? É porque você não tem dado atenção à palavra como deveria. Não tem dado. Porque quanto mais você der atenção à palavra revelada do Evangelho, mais você vai mergulhar. Eu não sei se você tem sede para isso. Não sei se a sede é assistir a novela das 9 ou das 8. Tem essas coisas? Ela tem, né? Não sei. Talvez seja isso a sede. Mas aquele que tem sede da palavra vai crescer, vai atingir esse nível. É para isso que estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Para te falar e falar e falar e plantar e plantar e plantar e plantar e ouvir esse evangelho da graça de Deus. Não estou nem aí se repete as mesmas coisas, vou repetir 1000 vezes. A palavra de Deus eu não conheço ela por ouvir uma vez. Cada versículo é uma profundidade inesgotável de verdade. O que você entende hoje, amanhã você vai entender o de hoje mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. O entendimento não tem fim, não tem fim. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito. Agora o que ele vai falar? O justo vai viver por quem? Pela fé de quem? Do pastor dele? Do bispo? Do apóstolo? Não, peraí, então tem alguma coisa errada, porque eu vejo as pessoas hoje atrás de homens para crerem por elas. É por isso que eles dão água para elas, elas acreditam. Porque elas não têm a própria fé delas. Elas não têm. Elas querem pegar carona no fé desses homens para ficar pendurado neles, para sugar deles alguma coisinha em benefício próprio. Elas não têm a própria fé delas. Depende dos outros. Mas como é que o justo vai viver? Pela fé dele ou dos outros? Ele vai viver pela sua própria fé. A sua vida é aquilo que você acredita. Se você acredita que é liberto do império das trevas, é. Se você acredita que é justificado, é. Se você acredita que é selado com o Espírito Santo, é. Se acredita que é redimido, é. A tua vida é aquilo que você acredita. E se você acredita no Evangelho da graça de Deus, isso é a sua vida. É a sua vida. Se acredita no Velho Testamento, a tua vida é aquela batalha lá, não vai parar nunca. Toda hora tem um medianita. A muralha de Jericó já levantou e caiu umas 500 vezes. Não cai nunca. É ou não é? E olha, eu vou fazer a campanha para cair a muralha de novo. Pastor, eu fiz 200, mas você não teve fé. Vamos fazer de novo. Então Deus quer despertar isso dentro de você. Você do YouTube, presta atenção. Deus quer despertar isso dentro de você, despertar. Só o Evangelho traz isso para fora. Só o conhecimento do Evangelho da graça traz isso para fora. Velha aliança não resolve, fica cego, o véu permanece. Então o justo, quem é o justo? É aquele que foi justificado. Sabe quem é o justo? Aquele aqui.
todas as contas deles espiritual foi paga. A dívida dele foi quitada na cruz. Sabe quem é o justo? Aquele que não deve mais nada, que foi liberto do império das trevas, que é filho de Deus, o nome dele está limpo, que foi santificado, justificado, não tem mais culpa sobre ele, porque a culpa dele caiu na cruz. Esse é o justo, esse é você, somos nós. Como que nós vamos viver então? Pela nossa fé. Pela nossa fé. Nossa fé está fundamentada em quê? Na velha ou na nova aliança? Na nova aliança. Na nova aliança. Aí é que está a nossa fé. E para terminar, nós vamos voltar ao mesmo texto. Vamos lá. Romanos 12. Que coisa linda. Deus providenciou isso. Então, versículo 3 só. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Para aí. Não seja orgulhoso. Não pense que você é alguma coisa mais que os outros. Não pense que você é o único apóstolo da verdade. Que só você está com a verdade. Não pense isso. Não pense que você é o mais inteligente, que enxerga mais, que Deus fala mais com você, que só a sua oração resolve. Tudo isso é carne. Tudo isso. Seja humilde de coração, manso de coração. Entende ou não? Não queira ser grandes coisas. Basta ser aquilo que Deus quer que você seja. Fique contente. O que importa é eu ser o que Deus quer que eu seja, não o que o mundo quer que eu seja. Se eu for aquilo que Deus quer que eu seja, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense a si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Segundo o quê? A medida da fé. Então, essa medida da fé vai fazer você enxergar a posição espiritual que você está. Pense com moderação. Em outro texto, lá em Coríntios, Paulo diz o quê? A fé não é de todos. A fé não é de todos. Fala assim, amém.